What do we do now, Sheriff? Now, we ride. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut, o programa de cinema do núcleo de cinema do IST. Tenho de arranjar mesmo uma maneira melhor de fazer esta introdução. Ok. Com vocês estou cá eu hoje, por enquanto. Não sei se os meus colegas vão aparecer, se não, mas pronto, olha, se não aparecerem, azar o vosso e azar o da minha garganta. O plano para o programa de hoje é falar-vos das estreias da semana, dos filmes que eu andei a ver e depois falar-vos um bocado das notícias. Isto tudo ao som de uma banda sonora escolhida a dedo, no sentido de que usei o meu dedo para selecionar o vídeo, e é uma banda sonora de um jogo para a Xbox One chamado Dark Dreams Don't Die. É uma experiência engraçada, o jogo. É difícil de explicar e é muito, muito cinematográfico. Portanto, se tiverem uma Xbox, arranjem-no. Se não, podem ir ao YouTube e procurar um Let's Play, que de certeza que já houve pessoal que o completou até ao fim e vocês podem desfrutar daquela história única, a sério. Não sei se gostava que houvesse um filme do jogo, porque a maluquice da coisa e o estilo seria um bocado difícil de transpor para o ecrã, mas eu acho que com um realizador certo e com um argumentista capaz de blá blá blá, capaz de adaptar aquilo bem, acho que iria sair um projeto no mínimo interessante. Ok, vamos passar então para as estreias da semana. Ora, foi uma semana assim, comparativamente com as outras, foi um bocado pobre em estreias. Começamos com um filme chamado Mortadela e Salamão, Missão Não Impossível. Vocês, se forem da minha idade e gostarem de ler BDs europeias, se calhar reconhecem-nos. É um tipo careca de óculos com um nariz comprido e o seu colega que trabalham para uma organização de espionagem chamada TIO, se não tenho, acho que é isso. E pronto, e têm de resolver mistérios. É uma série que tem algum humor. Não era das que eu mais gostava de ler, para vos ser sincero. Destas bandas desenhadas europeias assim, deste estilo, gostava mais de ler o Gaston, o Asterix, o Lucky Luke, o Spirou. Esta aqui era aquela que eu lia quando não conseguia arranjar nenhuma das outras para ler, vá. Sinceramente, este filme não me interessou muito, para além de ser um filme de animação e porque não sei, como vos disse, nunca fui grande fã destas BDs, então passei-lhe um bocado à frente. Sei é que já fizeram há uns bons tempos uma versão com pessoas de carne e osso deste mesmo filme. Por isso, se quiserem ver antes esse, para saberem no que é que se vão meter, se calhar devem-no conseguir encontrar muito mais barato do que um bilhete de cinema. Continuando em filmes que não me interessam muito, estreou um chamado Faz-te Homem, com Will Ferrell no papel principal, em que ele faz de um milionário que se meteu em alguma estrafolhice e vai ter de passar algum tempo na prisão. E o que é que ele decide fazer? Como pessoa rica que é e muito ligada à realidade, ele decide que tem de aprender a ser um durão para conseguir sobreviver na prisão. E o que é que ele vai fazer? Vai
falar com a única pessoa, com o único preto que ele conhece, que é um porteiro no prédio dele, que é uma pessoa completamente respeitável, pai de família e isso tudo, e vai pedir-lhe para lhe ensinar a ser gangsta. Pronto, a partir daqui, de certeza que coisas hilariantes irão acontecer. Vou ser sincero, o Will Ferrell é um daqueles atores em que eu não consigo gostar nem por nada. Filmes em que ele entre, em que não seja o papel principal, ainda o consigo suportar. Por exemplo, o Zoolander, em que ele faz de Mogado, aquele mogul da moda. Pronto, esse acho que foi o único papel em que o vi e gostei. De resto, coisas como Casei com uma Feiticeira, o Anchorman, que dizem que é bom, mas como não é o meu estilo de filme, eu nunca o fui ver, e afins. Não sei, há qualquer coisa nele que nem ele me faz rir, nem eu vou à bola com a cara dele. Mas pronto, olha, se gostarem de comédias e tiverem um sorriso fácil, se calhar são capazes de gostar. Eu não olharia para este filme 2 vezes. Estreou um filme chamado O Coro, que... deixa cá ver. Ok, é a história normal de um rapaz que está com problemas de família, a mãe morreu e o pai é desaparecido, então ele entra para uma uma escola? Numa instituição, pronto, e obrigam-no a ter aulas de coro. Ele, na primeira aula do coro, o maestro descobre que ele tem um enorme potencial e que com o treino certo poderá ir muito longe e blá 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 blá. É a história que nós já conhecemos praticamente desde do Cabaré para o Convento, misturado com todos os High School Musicals e com mais uma data de cenas. Ok, também não é de todo o meu tipo de filmes para eu gostar deste tipo de filmes eles tinham de fazer alguma coisa muito especial e eu já saturei destes. Pronto, já saturei deste género. Só lendo a descrição não me puxa. Eu sei que há uns filmes deste género, o único que eu assim gosto e que gosto no sentido de se estiver a dar na TV eu meto com barulho de fundo e como já o ouvi várias vezes, sei quais são as partes que eu gosto mais e quando elas começam eu paro de fazer o que estou a ver e olho para o filme. É um que se chamava Beat It, acho que é sobre um torneio de cheerleaders com a Hilary Duff e a Eliza Dushku. Deixa-me lá confirmar. Eu sei que é Hilary Duff. O filme tem deixa cá ver. Não, se calhar estou a fazer confusão. Como é que ele se chama? Beat It. É um concurso de cheerleaders em que elas roubam uma coreografia a outras pessoas, a outro grupo, e depois há ali umas trafelices e elas decidem não é isto, bolas, e elas decidem que vão conseguir ganhar o campeonato de uma maneira justa e blá 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 e blá blá blá. Cheerleader movie Hilary Duff. Aha! Bring It On. Bring It On? É isto? Não. Bring It On? Será? Bring It On. Yep, é este. Bring It On, ok. Não, é a Kristen Dunst. Desculpem, não é a Hilary Duff, estava a fazer confusão. Mas tem a Eliza Dushku, por isso já não estou assim tão... não estava assim tão longe. É de 2000 e tem um 63% no Rotten Tomatoes. Estava à espera que fosse menos, por acaso. E pronto, e é isto. O realizador foi o Peyton Reed. Isto é nome de homem ou de dinheiro? Peço desculpa, não faço a mínima. Ok, adiante. O Coro. Não, é um filme que não me interessa.
Outro filme que estreou foi A Quietude da Água, que foi um filme para o qual nós estivemos a oferecer bilhetes. Fizemos um concurso na nossa página de Facebook e também no nosso site. Vocês não ligaram muito, então eu assumi que não queriam saber do filme, portanto também não escrevi nada sobre ele. A verdade é que estreou. Ok, passando à frente, estreou o filme do Capitão Falcão, que é o primeiro super-herói português, porque aparentemente o Major Alvega era meio inglês. Não sabia disto, tive de ir rever o primeiro episódio para ver se era verdade ou não, mas afinal confirma-se. Depois de ver isso, senti que parte da minha infância tinha sido uma grande mentira. Que eu sempre pensei que com um nome desses, tipo Alvega, que fosse sempre um herói português, mas não, estava errado. Pois, o Capitão Falcão é um filme que também... Ok, isto pode parecer um tema, mas não me interessa muito. Eu nunca fui muito dado a este tipo de comédia fácil, nem o overacting da personagem principal é uma coisa que caia bem comigo. Não sei, não me agrada. A estética do filme, é engraçada, não é nada de especial. Tem ali os inimigos que ele tem, as piadas parecem um bocado fáceis. Tem ali os capitães, são os capitães de Abril, acho eu, que são Power Rangers, mas do Estado Novo, ou inimigos do Estado Novo, vá. A estética do filme, de termos um herói principal que não é muito dado às artes marciais e ter um sidekick quase mudo, não sei se ele é sempre mudo, nunca o ouvi falar nos trailers, mas que é um mestre em artes marciais. Isso já vem do Green Hornet, tanto da série que tinha o Bruce Lee no papel principal, no papel de ajudante, como no filme que saiu há uns anos com o Seth Rogen no papel principal. Aí não me lembro quem é que era o asiático de serviço, mas pronto, dá para ver que o Capitão Falcão foi ir buscar a sua inspiração, juntou-lhe uns elementos da ditadura portuguesa e pronto, umas piadas fáceis. Toda a gente que foi ver gostou, não sei porquê, mas pronto. Digam-me vocês o que é que acharam do filme. Não que eu queira saber, mas pronto, digam-me. Só para isto aqui ser um bocado mais interativo. Ao contrário de todos estes outros filmes que eu vos estive a falar, estreou um que eu realmente me interessava por ele e que fui ver, que se chama Ex Machina. Que vem, pronto, o título vem da frase Deus Ex Machina, que tinha a ver com as peças que é um termo que já vem desde a antiguidade, em que nas peças de teatro a personagem que fazia de Deus era baixada por um mecanismo assim, tipo roldanas e fios para o palco, e então tipo, vem daí a expressão o Deus vem da máquina, por assim dizer. O filme é do Sr. Alex Garland, que foi o responsável, que é a sua estreia na realização e que já tinha sido antes responsável pela escrita do 28 Dias Depois, do Sunshine e do Dread, do novo. Deste aqui ainda não tinha visto nenhum, exceto o Dread, que tinha gostado, mas por argumento aquilo não era... Pronto, aquilo quase que não tinha argumento. Era... os maus estão ali naquele prédio, vai lá matá-los. Resumia-se a isto, o argumento do filme. O Ex Machina já tem um argumento muito mais interessante e o filme basicamente é um programador ganha um concurso para ir para participar num teste feito pelo informático mais famoso do universo daquele filme, que é uma personagem representada pelo ator Oscar Isaac, que devem reconhecê-lo pelo menos do novo trailer da Guerra das Estrelas, em que ele se chama Nathan, e ele neste filme é uma mistura entre o Steve Jobs e o Bill Gates, por assim dizer. Ele criou um motor de busca que é o equivalente ao Google daquele mundo, só que criou quando tinha para aí 13 anos e chamou-lhe Blue Book, e ele está a desenvolver uma inteligência artificial e lançou um concurso para que um programador vá
à sua casa, que está escondida numa propriedade enorme, algures no mundo. Eles não especificam bem onde é que aquilo fica, também não é importante. E essa pessoa ia servir de uma espécie de teste de Turing para uma inteligência artificial que ele acabou de construir. É uma espécie de teste de Turing, porque no teste de Turing original é só uma pessoa que está a falar com outra, pode ser uma pessoa ou pode ser uma máquina, e depois a pessoa não sabe, e no final tem de conseguir dizer se estava a falar com uma máquina ou com uma pessoa. Se quem está a fazer o teste não consegue decidir, ou diz que é uma pessoa e afinal é uma máquina, confirma-se que a tal máquina tem uma inteligência artificial capaz de enganar um humano. Pronto, aqui era um bocado diferente, porque ele já sabia que estava a falar com um robô, com uma inteligência artificial, mas o Nathan queria determinar que se o robô tinha ou não consciência. Ok, isto é a base do filme. Fiquem descansados que eu em princípio não vos vou revelar nada que vos estrague a experiência, e se o fizer vocês vão ouvir aqui um corte estranho na emissão, que fui eu a autocensurar-me. O filme é um thriller de ficção científica, é um filme inteligente, não faz saltos de lógica impossíveis, nem nos massacra a cabeça com demasiado termos técnicos. Até quando isso começa a acontecer, o próprio filme fica ciente desse tal facto e pronto, mete a mão à frente da sua própria boca, por assim dizer. É um filme muito minimalista. Estamos sempre num ambiente assim muito fechado e só interagimos com aquelas 3 personagens: o Nathan, o criador da inteligência artificial, Ava, que é o nome que ele deu ao robô, que já agora é uma forma de Eva, e o programador, que se chama Caleb. Pronto, isto são todos nomes bíblicos. Se vocês quiserem, pesquisem e saberão o que eles significam, mas pronto, se quiserem ver o filme, pesquisem só depois de verem o filme, que são detalhes que às vezes podem vos influenciar. A banda sonora do filme também é muito minimalista, só dá o ar da sua graça quando precisa de construir alguma tensão, e aí vemos a banda sonora começar assim a crescer, a fazer aquele crescendo até ao culminar. Tirando isso, ela costuma estar ali muito apagada. A cinematografia, eu não sou a pessoa mais certa para vos falar disso, só vos consigo... Eu só reparo nela quando ela me espanta ou quando ela me surpreende. Aqui estava bem filmada, estavam cenas bem conseguidas, mas não vi ali nenhum truque ou nenhum gimmick, por assim dizer, que valesse a pena chamar a atenção. Uma coisa que eu gostei realmente foi que as personagens, as 3 personagens, estavam todas muito bem construídas. O Nathan, o programador que chega lá, é um bom avatar para a audiência. Nós conseguimos facilmente identificar-nos com ele e com a situação que ele está a passar. A Eva é um bom robô, no sentido de que conseguimos ver que ela é um robô que se mexe como tal, como o seu movimento é um bocado afetado, não é como uma pessoa normal. Alguns trejeitos que ela tem a mexer a cabeça, ou quando parece que conseguimos ver o cérebro dela a ir buscar a informação e depois a falar connosco, mas mesmo assim ela consegue ser muito humana na sua representação. E o Nathan é um cientista genial, é excêntrico como tudo, é também um sacana de primeira, isso nota-se logo na primeira cena em que ele nos é introduzido. Ele dá o ar que é daquelas pessoas em que parece que é fantástico ler sobre elas, e que ao ler ficamos a pensar que uau, este tipo é um gênio, é 5 estrelas, e que ao mesmo tempo ficamos felizes por não ter de lidar com ele 24 sobre 24 horas, que foi o que aconteceu ao coitado do Nathan. O filme, eu gostei muito deste filme, eu dou-lhe todas as estrelas que vocês quiserem que eu dê. Eu não sou muito de classificar assim quantitativamente um filme. Há filmes que eu gosto, há filmes que eu não gosto, há filmes que adoro, há filmes que eu detesto, e pronto, é este o meu espectro.
Este aqui está nos filmes que eu adorei. Ele faz uma abordagem séria ao tema da ficção científica e nomeadamente ao da inteligência artificial. Não há aqui extremos em relação a isto da inteligência, que nós normalmente temos filmes de ação como o Exterminador Implacável, em que temos o Schwarzenegger, que é uma inteligência artificial boa, e temos a Skynet, que é uma inteligência artificial má como as cobras, que quer escravizar a humanidade toda. Pronto. Aqui não há esse tipo de extremos e a única conclusão que eles nos dá em relação a isto tudo da inteligência artificial cabe-nos a nós interpretá-la. O filme não nos dá respostas nem nos diz a inteligência artificial é má ou a inteligência artificial é boa. Não. Isso fica completamente ao nosso critério. O que eu achei da história também foi que, sem vos poder revelar muito, sem vos querer revelar muito, achei uma mistura entre o Frankenstein, claro, que sempre que há um filme de alguém a criar uma vida, é óbvio que irão surgir comparações ao Frankenstein, e também achei ali umas partes em que o filme pareceu-me parecido, boa. Que o filme fez-me lembrar a história do Barba Azul. Ok, acho que é tudo o que eu tenho a dizer sobre este filme. Recomendo vivamente, vão vê-lo. A sério, se gostam de ficção científica, ou se gostam de thrillers, ou se gostam de filmes inteligentes, este é o filme para vocês. Tirando isto, consegui acabar finalmente a série do Daredevil, vi o último episódio que me faltava. No geral, gostei da série, achei que as personagens foram todas bem representadas do início ao fim. O argumento, pronto, não era nada de revolucionário, mas para o tipo de série que eles estavam a contar resultou. E o desfecho desta temporada, houve algumas coisas que eu não estava à espera, houve algumas personagens que morreram que eu, sinceramente, peço perdão, não estava mesmo à espera que elas tivessem morrido tão cedo. E ok, surpreendeu-me nesse aspecto, e de resto correu mais ou menos como eu estava à espera. O final já se podia estar a adivinhar qual é que havia de ser. Achei estranho foi, visto que eles já sabiam, ok, se calhar não sabiam, pois, se calhar foi isso que aconteceu. Como eles decidiram estrear a série toda de uma só vez, eles não estavam a ver bem que reação é que o público iria ter. Então, se calhar foi por isso que no último episódio eles não deixaram muito sequel bait, assim, um isco para a sequela. Aquilo, se me dissessem que não ia haver segunda temporada e que a série acabava ali, aquilo era um final que eu conseguiria aceitar sem muitas falhas, que só deixa algumas pontas soltas, mas que não são pontas extremamente relevantes, por assim dizer, que dá para inferir perfeitamente o que é que vai acontecer, como é que a situação iria mudar a partir dali, e sem nos deixar sem respostas concretas. Foi o que eu queria dizer. Se a série tivesse acabado ali como acabava, estava tudo ok. Felizmente, porque eu gostei da série, já foi confirmado esta semana que vai haver de facto uma segunda temporada. Então vamos poder ver mais do Charlie Cox e companhia a lutar pela paz em Hell's Kitchen. O único detalhe é que o Steven D. Knight, que foi o criador, o showrunner desta temporada, não vai poder voltar para a segunda devido a... Ele não explicou bem, mas deu a entender que ia estar envolvido noutro filme ou noutro projeto que iria requerer a sua atenção, então vai deixar a chefia da série para duas outras pessoas que também estiveram a trabalhar com ele de perto nesta primeira temporada. Por isso, ao menos, vai ficar tudo em família. Por isso, não se preocupem muito. Adiante. Então, as notícias da semana. Bora? Como vocês sabem, ou deviam saber, porque nós já dissemos isto umas 1000 vezes, pelo menos, esta semana, que o Capitão América que o terceiro filme do Capitão América, a Guerra Civil, vai começar as filmagens para a semana,
e que quem vai ter um papel importante neste filme, ou pelo menos na banda desenhada teve, é o Homem-Aranha. Dito isto, já lançaram uma lista de pequenos atores que a Sony está a considerar, que a Sony e a Marvel estão a considerar para o papel de Peter Parker. Este vai ser um Peter Parker um bocado mais novo que o Tobey Maguire e que o Andrew Garfield, visto que aqui ainda vai ser um estudante acho que é de secundário, acho que ainda não vai ser universitário. Nos outros filmes já o víamos como trabalhador, só no primeiro é que ainda o vimos na escola, mas de resto ele já tinha casa própria e já tinha contas para pagar. Aqui ele ainda vai ser mesmo um teenager. E dito isto, a lista de atores que foi lançada, ainda nada é confirmado. Dizem que só daqui a uns tempos é que lhes vão lançar estes atores uma proposta concreta para fazerem um papel, mas são eles o Nate Wolff, que vocês se calhar conhecem do filme A Culpa é das Estrelas, que tinha o papel de Isaac, que acho que é o principal, não é? Pronto. E que vai ter também o papel principal noutro filme do John Green, a estrear em 2015, o Cidades de Papel, o Paper Towns. Esse livro por acaso li, mas falo-vos mais disso quando o filme estrear. Outra escolha possível é o Liam James, um ator canadiano que entrou em filmes como O Verão da Minha Vida, de 2013, e o 2012, em 2009. Teve piada. R.L. Stein também entrou numa série dos Arrepios que eu desconhecia. Ok, não se chama Arrepios, mas é do mesmo tipo que se escreveu, de 2011 a 2013, entrou em 2 episódios. Ok. O outro ator chama-se... Como é que isto se lê? Timothée Chalamet. Pronto, não consigo ler isto. Que entrou no Interstellar, que fez do Tom quando ele tinha 15 anos. Sim, também não me lembro. Mas pronto, entrou. Deve ter sido naquela cena inicial, se não estou em erro. Tirando isso, entrou aqui numa data de coisas de TV, mas nada que eu conheça. Entrou na Segurança Nacional, mas pronto, ok, eu não vejo essa série. Blá blá blá. Adiante. Próximo ator, o Tom Holland, que entrou no Impossível e em mais nada. Ok, entrou aqui no Loki, mas só ouvimos a voz dele porque o Loki só estava uma personagem em cena o tempo todo e era o Tom Hardy. E entrou no Mundo Secreto de Ariete, mas isso também foi só a fazer a voz e eu não vi a versão americana, eu ouvi com as vozes originais, por isso não sei o que dizer. E o último candidato é o Sr. Asa Butterfield, que vocês devem conhecer do Ender's Game, como era a personagem principal, ou do mágico e grandioso filme, e o melhor filme em 3D que eu alguma vez vi na vida, A Invenção de Hugo. E também entrou no Rapaz do Pijama às Riscas e no Lobisomem. Ok, se eu tivesse de apostar, só por quem tem um maior nome, iria por ele. Ele está aqui... desculpem, vi aqui uma foto dele com a Sansa Stark e distraí-me. Eu escolheria a ele para o papel de Homem-Aranha. Não sei, até aqui nesta foto, não sei se é por ele estar com os óculos à nerd, ou pelo aspecto. Ele parece-me... Não sei, parece-me uma boa escolha. Só assim fisicamente. Não me lembro muito bem de como é que ele era como ator, peço desculpa, já vi o Hugo há imenso tempo, mas lembro-me que os atores eram bons. Ok, desculpem lá, tive de estar aqui a tirar uma foto para vocês conseguirem ver o que é que eu estava a dizer. Sim, estava a dizer que não me lembro de como é que ele é como ator, porque o Hugo já o vi há algum tempo e eu não me apeteceu ver o Ender's Game porque ainda não li o livro e nem o consigo encontrar à venda, só encontro a única versão que encontro é que tem a capa do filme e eu não gosto nada de comprar
pronto, comprar livros com capas de filmes, só se a capa for boa, e esta não é. Já agora, quanto é que o filme tem aqui no IMDb? 6.7. E quanto é que tem na vida real? Ender's Game, Rotten Tomatoes. Só para ver quanto é que ele tem na vida real. 60%, ok, é aceitável. Pronto. Por acaso, nunca tinha pensado que ator é que eu gostaria de ver no papel de Homem-Aranha. Eu sei que não quero ver o Tobey Maguire outra vez e sei que gostei muito do Andrew Garfield. Fora isso, como eu não sigo pronto, assim, atores jovens, não estou a ver assim nenhum que me chama a atenção ou que eu gostaria mesmo de ver em vez de qualquer um destes que eles escolheram. Por isso, estas escolhas não me incomodam muito e a minha preferência então vai para o Asa Butterfield, porque pronto, é o ator que tem maior nome aqui no meio destes todos. Ok, eu sei que esta notícia foi muito informativa, mas esta semana não foi assim lá grande espingarda no que toca a notícias. E continuando, temos um anúncio da Sony que anunciou que o Equalizer 2 vai ter direito a uma sequela. Esta notícia seria boa para o Tomás falar sobre ela, mas ele não está cá, por isso vou ter eu de falar do filme. Boa. Deixa cá ver. O que é que eu sei do primeiro filme? Sei que o argumento é aquele argumento típico em que temos um agente da CIA que está reformado e que acontece qualquer coisa que o faz voltar ao ativo. Neste caso é uma prostituta que ele conhecia e que conhecia não para ter contratado, porque as personagens principais nestes filmes nunca fazem nada disso, mas pronto, que ele se preocupava com ela e jantava com ela e pagava-lhe se calhar um pequeno almoço de vez em quando. Foi raptada e maltratada por uns mafiosos russos e então ele decide sair da reforma, por assim dizer, pegar numas quantas pistolas e desatar aos tiros com os tipos. A única coisa que eu sei, o que eu sei mais sobre o filme é que o final foi uma cena que parecia tirada de um filme do Sozinho em Casa, em que ele atrai os criminosos para a loja de ferramentas onde ele trabalhava, que é uma daquelas lojas enormes mesmo americanas que tem todo o tipo de ferramentas e cenas de jardinagem e sei lá, brocas, berbequins, martelos e tudo mais. E ele começa a fazer armadilhas tipo Sozinho em Casa. Sim, porque esse é um final. Pronto, porque isso é algo tão original e que nunca foi feito antes. Então eles decidiram acabar o filme com um confronto destes. Eu nunca achei. Eu nestes filmes assim mais sérios, a ver um confronto final desses, nunca caiu bem comigo. Foi aqui no Equalizer que fez isso, foi no último 007, o Skyfall, também fizeram uma de Sozinho em Casa para o final. E não sei, não parece que seja tão certo para este tipo de filmes. Estava à espera, não sei, algo mais inteligente ou algo mais dentro do estilo. Não sei, é um bocado estranho, a sério. O realizador do primeiro filme, o Sr. Antoine Fuqua, que foi responsável por filmes como o Assalto à Casa Branca ou o Dia de Treino, ainda não sabemos se vai estar ligado a esta sequela ou não. E não, a notícia, quem reportou a notícia não consegui falar com ele para obter a opinião, mas pronto. Mas se a Sony disse que o filme é para ir para a frente, então ele vai para a frente. Pronto, eu como não fui fã do primeiro, não tenho nenhuma opinião formada acerca de uma sequela. Estou a ler aqui que a Sony quer transformar isto num franchise. Claro, porque agora tudo tem de ser um franchise. E pronto, é isto. Acho que podemos passar pela próxima notícia, acho que vos deixei esclarecidos.
A próxima notícia prende-se com algo que eu realmente gosto, que é o Sam Raimi, o Bruce Campbell e uma pequena série de culto, série de filmes de culto chamado chamado The Evil Dead, que, como nós já tínhamos aqui anunciado há uns tempos, vai ter direito a uma série de TV produzida para o canal Starz. Não havia detalhes ainda sobre a série, tirando o facto de que ia acontecer, que o Bruce Campbell iria estar lá e que a Lucy Lawless, que vocês devem conhecê-la como Zina, ou então como aquela mulher do Spartacus, que eu não vejo essa série, pronto, que iam entrar. Não sabíamos mais nada e agora, assim, de repente, numa tarde, foi revelados... quantos são? 23 coisas que precisamos de saber sobre a série. Pronto, e eu vou ler as mais importantes, assim, um bocado de rajada, por isso preparem-se. A série vai ter lugar num universo que existe depois do Evil Dead 2. Ou seja, se vocês se lembram, ele no 1 e o 2 passavam-se nos tempos atuais do filme de 90. No 3 ele é enviado para o passado e no final do filme ele volta ao tempo presente. Isso é nessa linha temporal que o filme vai existir. Mas isto não quer dizer que o terceiro filme, o Army of Darkness, não tenha acontecido. Ou seja, ele também vai fazer parte desta continuidade, mas se calhar não de uma maneira tão direta. As criaturas sobrenaturais que existiam nos filmes vão voltar, mas vão existir criaturas novas que o Ash e companhia vão ter de enfrentar. A ação da série vai decorrer nos tempos modernos. Em princípio não haverá viagens no tempo, mas é sempre uma possibilidade. Estes monstros que vão aparecer até à altura tinham estado adormecidos durante uns 20 ou 30 anos e, ao que parece, a culpa deles terem voltado é do nosso personagem principal. Porque, claro... Deixa cá ver. O que é isto? Only the series. Ok. A série vai misturar o horror visceral do primeiro Evil Dead com a comédia, assim, daquela mais física, chamada comédia slapstick do Evil Dead 2 e do Army of Darkness. Ok. O Ash vai estar um bocado alterado da cabeça, ou seja, maluco. Estão a ver a cena do segundo filme em que ele está lá na cabana e os animais começam a falar e toda a gente começa a falar e ele está um bocado passado? Pronto. Qualquer coisa assim. Vai haver uma equipa de pessoas, provavelmente para combater estes seres demoníacos, que se vai formar à volta da personagem do Ash. Vão aparecer novos inimigos humanos também, que se vão relacionar com o Ash de alguma maneira, ou que o querem travar, ou que julgam que ele é maluco e querem o enviar para um hospital, ou coisa parecida. Não sei. Uma dessas personagens vai ser então a nossa Lucy Lawless, no papel de Ruby. E, pronto, está numa missão justificada contra o Ash. Vão haver cenas românticas entre o Ash, ou seja, o Bruce Campbell e outras personagens. Ok. Esta é importante. Como vocês sabem, uma das cenas icónicas do segundo filme é quando um desses espíritos do Evil Dead possui a mão direita do Ash e a mão começa-lhe a bater, ou seja, a mão começa-lhe a enfiar os dedos nos olhos, a puxar-lhe os cabelos, a dar-lhe socos na cara. Há uma parte em que ele vai para a cozinha e a mão começa a agarrar em tudo o que é pratos e frigideiras e a parti-los na cabeça dele, até que ele farta-se disso e prende a mão com o joelho, pega numa motosserra e corta a mão. Pronto. A mão ainda não morreu depois disso, continua viva, ainda luta um bocado com ele, até que ele finalmente consegue agarrar nela, mete-a numa misturadora, liga aquilo e pronto, acabou tudo.
Ou seja, ele ficou maneta, mas rapidamente ele resolveu a solução, foi a um barracão das ferramentas e conseguiu construir uma maneira de prender uma motosserra ao seu braço direito. Pronto. E que é uma das... Por muito imprático que seja e por muito impossível que seja na vida real, é uma das cenas icónicas da personagem e está aqui confirmado que essa mão motosserra vai voltar para a série. Ok, acho que eu podia ter lido só esta parte e vocês, se fossem como eu, já ficavam todos contentes e já não iriam querer saber mais nada. Continuando. Sim, vai aparecer. Ainda não sabemos se aquela espingarda, o boomstick, vai ou não, mas a motosserra está lá. Os efeitos especiais vão ser feitos para continuarem com a tradição do Evil Dead, ou seja, não esperem CGI, esperem efeitos práticos e bons, daqueles que nós gostamos. Que eu achei piada que até o remake do Evil Dead, que contra tudo o que eu achava é um bom filme, tudo quanto eu imaginava é de facto um bom filme, até aí os efeitos que eles usaram eram tudo efeitos práticos, não havia CGI nenhum naquele filme, ou se havia, se calhar era só para os cenários, e que foi coisa que eu nem notei, mas os monstros, segundo esta notícia, vão continuar bem feios, bem horríveis e bem fixe. O Sam Raimi vai estar fortemente envolvido na série como consultor criativo, mas o único episódio que ele vai realizar vai ser o episódio piloto. E já há outros realizadores em linha para fazer alguns episódios. Um deles é o Michael Bassett, que fez o Silent Hill Revelation, né? E o Michael Hurst, que fez o Bitch Slap, que eu agora não me estou a lembrar que filme é que... Esperem, o Bitch Slap? Calma, estou a ter aqui uma epifania. Acho que sei qual é o Bitch Slap, por favor que seja este. Não, Bitch Slap 2009. É este filme fantástico. Ele chama-se Mulheres... É este, não é? Deixa eu ver. Não, Michael Hurst. Quem é o Michael Hurst? Michael Hurst. Não aparece aqui. Beach Slap. Michael... É que se for aquele Beach Slap que eu estou a pensar... É sim, fixe, ok. É este Beach Slap, que é um filme completamente maluco e passado da cabeça com lésbicas. A sério. Ok, já estou mais contente. Isto vai ser para a parte slapstick, de certeza. Pronto. São só estes realizadores que adiantaram. Certamente, como é costume neste tipo de séries, muitos mais haverão. O formato da série vai ser um formato de 30 minutos, não o standard de 45 ou 55. Pronto, eles dizem que isto é para conseguirem que o ritmo da série fique mais parecido ao dos filmes. A história vai também expandir o universo do The Evil Dead numa história ainda maior, ou seja, vai estar tudo ligado. Deixa cá ver. Don't count out another Ash-centric film either, even if the show... Ok, o que eles estão a dizer é que mesmo que o show não vá para a frente ou que não tenha o sucesso que estão à espera, um filme do Evil Dead com o Ash no papel principal ainda é uma possibilidade. Toda a gente envolvida, segundo o que eles estão aqui a dizer, está disposta a voltar para uma segunda temporada, ou seja, eles querem mesmo fazer um universo assim expandido e que dure durante algum tempo. E a última é aqui algo que me aquece o coração, que diz que esta série basicamente vai acontecer porque os fãs do The Evil Dead são dos fãs mais devotos e mais pacientes que existem. Ok, isto pode ser só graxa, mas eu como fã do The Evil Dead, toca-me aqui. Ok. Desculpa, ainda estou um bocado sem palavras. Uma pessoa, quando lê estes anúncios, ao início não quer estar muito entusiasmada com a série, mas depois
lê estas coisas todas e vê que eles parece que estão a levar a coisa a sério e pronto. E não consigo evitar não ficar assim otimista. Só espero é que quando chega a altura eles não estraguem tudo, mas pronto, já ter a série, já ter uma primeira temporada, aconteça o que acontecer, acho que vai ser bom. A última notícia da semana trata-se de algo que eu já não me lembrava que ia acontecer, mas que afinal aconteceu. E a notícia é bem... que afinal aconteceu. Boa! Estás com... Ai. Tenho de me habituar mais a estar a falar aqui sem interagir com outras pessoas, que isto assim é complicado. Eu prometo mais um ou outro programa e eu melhor. Ok. O que eu estava a dizer é que esta notícia foi algo que eu estava a querer esquecer que ia existir. Mas noticiaram-na... blá. Mas que noticiaram-na há umas 13 horas atrás e pronto. E foi como se alguém me tivesse tirado um balde de água fria para cima e todas as más recordações e todas as memórias que eu estava a tentar bloquear voltaram. E a notícia é que vai haver um remake do filme do Death Note, que, para quem não sabe, o Death Note começou como um manga, depois teve uma adaptação para anime, depois teve 2 filmes japoneses que eu não vi, saltei à frente, só vi o manga e vi o anime, exceto os 14 últimos episódios, e depois disso tinham anunciado um remake americano. Pensei que, como nunca mais ouvi falar nada sobre ele, pensei que tivesse caído no esquecimento, mas hoje anunciaram que já escolheram um realizador e que ele vai ser o Sr. Adam Wingard, que estou a ver aqui o currículo dele, que ele fez os filmes VHS, que eu ainda não os vi, mas tenho algum interesse. Fez também os ABCs da Morte, que acho que um deles por acaso já estreou cá. Ou ele só fez o primeiro, não fez o segundo. Não, só fez o primeiro. E... deixa cá ver... Horrible Way to Die. Eu não me lembro deste filme. O nome não é estranho, mas posso estar só a pensar na música. Pois... não, estava a pensar só na música. O único filme que ele fez que eu vi chama-se Tu És o Próximo, ou em inglês You're Next, que é um filme de 2011 que conta a história de um grupo de malfeitores que decide assaltar uma residência e a cena normal, tipo prender as pessoas, torturá-las, matá-las e depois roubar-lhes o dinheiro. Só que o que acontece é que essa casa que eles vão assaltar tem lá uma rapariga que é uma perita em sobrevivência, e o que vai acontecer é que os caçadores vão se tornar na presa. Uau! O filme consegue algumas cenas engraçadas, mas tem um visual minimamente interessante do facto dos assaltantes terem máscaras de animais e estarem todos vestidos de preto. Pronto, tem ali uma estética interessante. Tem algumas mortes assim um bocado de gore, mas não foi dos filmes que eu mais gostei dentro deste género. Não é mau, e se vocês não têm padrões elevados, ou se ainda não viram muito padrões elevados no sentido de já terem visto imensos filmes deste género e de saberem do que é que gostam, pronto, experimentem ver este You're Next. Se já estiverem habituados a este filme, se calhar vão querer ver algo um bocado mais sério. Adiante. Pronto, e foi este o senhor que eles escolheram para realizar o Death Note, que é um bocado... é uma escolha curiosa, visto que o Death Note não... tem alguns elementos de terror, mas não é o seu foco principal. Eu estava a assumir que vocês já conhecem a história, mas para quem não conhece, a história trata de um jovem de uma escola, um jovem com a idade do secundário, que era secundário, sim, parece já entrar na universidade, que certo dia descobre um caderno assim, caído no chão, e ao pegar nesse caderno e abrir a primeira página, ele vê que aquilo tem lá um conjunto de regras, e as regras, muito basicamente, assim muito rapidamente, são qualquer pessoa que tenha o nome escrito naquele caderno morre,
desde que a pessoa que escreva o nome saiba o nome da pessoa e visualize a sua cara. Se não escrever se só escrever o nome, a pessoa morrerá de ataque cardíaco inesperado, não poderá ou seja, se um médico legista for analisar, veria um ataque cardíaco e nada mais. Mas se ele escrever mais qualquer coisa à frente do nome, como a causa da morte, ou isso, a pessoa morreria da maneira que ele escreveu, do género. Eu podia pegar aqui e pensar, deixem cá ver, António Oliveira Salazar vai-se levantar e vai correr de cabeça contra uma parede e morrer. Pronto, se eu escrevesse isto, desde que fosse uma coisa fisicamente possível e provável de acontecer, aconteceria. Acho que, por exemplo, se escrevesse às 10h30 do dia 25 de Abril, vai cair um meteorito em cima da cabeça de Salazar. Pronto, isto seria um bocado mais difícil, um bocado mais impossível e... Quer dizer, impossível não, muito improvável, e provavelmente não iria acontecer e ele acabaria só por morrer de ataque cardíaco. Isto para dizer que, usando o caderno bem, dá para controlar as pessoas de alguma maneira antes de as matar. E, ok, é basicamente esta a história. Ele consegue arranjar esse caderno e o que é que ele decide fazer? Decide tornar o mundo num lugar melhor. E o que ele faz é vai a várias páginas da internet e a vários jornais e a várias notícias, e tudo o que é criminoso ele escreve o nome no caderno. Até mesmo criminosos que estejam na prisão a cumprir pena ou estejam no corredor da morte, ele decide dar ataques cardíacos para toda a gente. É tipo a Oprah. Tu levas um ataque cardíaco, toda a gente leva um ataque cardíaco. Pronto. E o plano dele era criar a ideia de que existe um Deus que está a olhar para todas as pessoas e que quem quer que fosse que cometa um crime vai ser castigado e punido sumariamente. Pronto, com isto o crime de facto à escala do mundo começa a baixar, pronto, relativamente, e só que surge uma equipa de investigação liderada por uma figura misteriosa que dá pelo nome de L, só mesmo, tipo a letra, que é quem chamam para resolver casos que parecem impossíveis e inexplicáveis, uma espécie de Sherlock Holmes da altura. E juntos vão, e ele forma uma equipa para apanhar este tal Deus que anda a matar pessoas e descobrir o que é que realmente se está a passar. Pronto. Este é o anime. Este é o enredo do manga e do anime. Eu gostei muito. O enredo do filme provavelmente vai ser um bocado diferente, visto que isto acontece ao longo de 40 episódios e a Warner Brothers estarem a enfiar isto tudo num filme seria no mínimo complicado. E pronto. Ainda não há detalhes concretos sobre o filme, nem quem são os atores, nem nada, só mesmo que este vai ser o diretor. E que, pronto, tirando isto, que a última coisa que ele fez, ele esteve a filmar uma série que já anunciámos aqui, do Robert Kirkman, chamada Outcast, que estreará em breve. Pronto, o que dizer desta notícia? Eu, apesar de gostar de anime, eu sei que as versões live action não costumam ser das melhores. Dou-vos o caso do Death Note japonês, que o que eu li do filme não foi nada de muito simpático. Já vi outras versões do Project Zero, que é um jogo sobre tirar fotografias a fantasmas, que também não foi muito bem sucedida. Mais que coisas, algumas que se escapam, algumas adaptações que se escapam e até se tornam filmes de culto, como o Kasharan, por exemplo. Acho que a última adaptação do Samurai X, do Rurouni Kenshin, que saíram 2 filmes. Eu vi o primeiro e, apesar de não ter gostado muito, reconheço que é um bom filme, que ele conseguiu captar bem o espírito da série. Ainda não vi o segundo, que vai ser sobre a batalha contra o Shishio, ainda não consegui ver à venda aqui nas zonas de importação da FNAC. E
pronto, e há uma data de outros animes que eu, por exemplo, como o Great Teacher Onizuka e o Future Diary e pronto, outras séries que costumam ser adaptadas do manga ou de anime para telenovelas ou dramas, como eles chamam, ou então filmes. O sucesso não costuma ser garantido, mesmo que sejam mangas populares, como era o caso do Great Teacher Onizuka ou do Future Diary ou até do Project Zero, que é um jogo que muita gente gosta. Pronto, o sucesso nunca é garantido. E o meu maior receio é que se um estúdio japonês que está ligado mais de perto com a cultura onde se passa a história e com o tipo de personagens e com o tipo de história que está a ser contada, não conseguiu produzir um filme que fosse bem aceito pela crítica, não sei até que ponto um estúdio americano conseguirá fazer melhor. Que normalmente, que ainda por cima a Warner Brothers, que eles só devem estar a ver cifrões à frente, viram que o manga e o anime foram famosos e então querem capitalizar no sucesso. Pode não ser isso, mas pronto, tratando-se de um estúdio assim tão grande, quase certeza. A outra coisa é que, sendo um realizador que está mais aclimatado com filmes de terror, passar para uma coisa que não tem esse tão elemento, que nem tem assim um grande elemento de ação, isto vai depender da maneira como eles vão contar a história, mas que em princípio não é focada na ação nem no terror, não sei até que ponto ele se vai safar bem, mas pode ser que surpreenda e nós de certeza que estaremos cá para ver e para criticá-lo como se não houvesse mais amanhã, caso ele não o consiga fazer. E ok, é tudo por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado de me ouvir, que não se tenham chateado muito e espero vê-los cá para a semana. Então, tchauzinho.